Bom dia, mulheres maravilhosas, grandiosas e sensacionais. Quintou aí na sua vida mais um dia, mais um presente do universo para você ser feliz, para você amar, para você ser luz, para você fazer o que precisa ser feito. Mais uma oportunidade de Deus para você. E hoje é dia 31 de outubro. Vencemos o mês de outubro. Nesse mês do Outubro Rosa, a gente trouxe aqui mulheres de todos os lugares do Brasil, mulheres que deram seu depoimento, mulheres que tiveram superação no casamento, mulheres que tiveram superação na saúde, mulheres que tiveram superação em todas as áreas da vida, na sua vida profissional. Então, gente, que mês abençoado. Que mês maravilhoso, que mês sensacional. Eu sou muito grata, né, de ter essa colaboração de tantas pessoas e tantas pessoas passaram aqui no mês de outubro, pessoas do país inteiro, né? E vieram aqui dar seu testemunho, testemunho de fé, testemunho de superação, de reconstrução, de recuperação. Então, gente, que honra saber, né, que tantas mulheres superaram em tantas áreas da sua vida e você pode superar também. E hoje, gente, nós já estamos com a Clara aqui. Ela é uma convidada super especial também. Ela vai fechar o nosso Outubro Rosa e ela trouxe um tema que eu gostei muito, um dia de cada vez. E realmente a gente podia viver um dia de cada vez, né? Está escrito na Bíblia, Jesus fala, né, que a gente deveria viver aquele dia e não se preocupar com as coisas do outro dia, né? Porque já tem as aflições e tudo que a gente precisa viver já está construído para o nosso dia. E muitas pessoas são ansiosas, depressivas e tal, porque ou estão muito preocupados com o que vai acontecer, ou estão, né, pensando lá no que houve e no que aconteceu e que não podem realmente mudar o passado. Então, inclusive essa semana eu fui a uma palestra e foi falado isso, né? Que hoje em dia, até esses dias, né, os pedidos de licença no trabalho eram por problemas físicos, né? Por exemplo, um ler, alguma coisa que a pessoa tinha que se afastar do trabalho. E hoje não, gente. Hoje o maior afastamento no trabalho é por questões mentais, né? Questão de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, realmente, tem alguma coisa dando errado aí que a gente precisa olhar para isso, né? Para que esse quadro mude e a gente possa ser feliz. Porque nunca houve na história da humanidade tanta facilidade para se viver, né? Vou Tanta ficar com dois disponibilidade. sabores. Hoje a gente tem carro, hoje a gente tem comunicação fácil, hoje a gente tem máquinas para resolver tantas coisas, né? Na época da minha avó, lavar roupa era lá no Rio, né? Hoje a gente tem uma máquina para lavar e a gente se encontra com tantos problemas emocionais. Então a gente precisa olhar para isso e ver e rever as nossas posições. Então, gente, eu vou fazer uma oração de agradecimento por esse mês de outubro. Já vou passar a palavra para a Clarinha, tá bom? E aí a gente já vai conversar e falar tudo que a gente e experimentar e falar tudo que ela veio nos dizer hoje, tá? Então, para o mês de outubro, né? Hoje, dia 31 de outubro, é um dia de profunda gratidão. Senhor, obrigado por cada testemunho compartilhado nessa mentoria, pelas vidas transformadas e pela força que concedestes a cada mulher. Obrigado pela fé renovada que superou barreiras e fortaleceu o espírito. Agradecemos por cada uma que enfrentou o próprio ego, venceu o orgulho e encontrou em ti uma luz de amor e esperança. Que essa jornada continue a ser fonte de luz e coragem para todas. Que a tua presença permaneça viva em cada coração, guiando e fortalecendo cada passo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Então, gente, hoje nós temos uma convidada, a Clara, que veio pela indicação da Silvana, e ela tem um testemunho muito forte. Eu já ouvi um pouquinho do testemunho dela, o testemunho dela é muito forte, e eu queria, né, pedir para vocês, para que vocês refletissem, né? Ela trouxe esse tema para a gente, um dia de cada vez, e realmente, se a gente viver um dia de cada vez, a gente realmente tem condições de viver uma vida muito mais feliz. Então, Clara,
Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima, né? Mas você mesmo assim quis trazer o seu testemunho aqui para nós. E eu passo a palavra para você e que Deus ilumine as suas palavras e que o Espírito Santo esteja aí falando através de você e que outras mulheres possam mudar o seu destino, ter mais fé através da sua vida. Bom dia, Cris. Bom dia. Bom dia para todos que estão ouvindo. Para quem não me conhece, eu sou a Clara. Eu vim por indicação da tia Silvana, que é a minha primeira e eterna sogrinha. Eu falo assim porque eles fazem parte da minha vida, tanto ela quanto o tio Marcelo, a Marcelinha, né? E ela faz parte da mentoria. E aí, quando ela me convidou, eu não pensei duas vezes. Eu falei, aceito, aceito sim. Se eu pedir, der uma ordem. E aí fiquei muito feliz com o convite. Na verdade, o que eu quero trazer aqui, eu vou contar um pouco sobre a minha história de vida, né? E na verdade não é nenhuma superação, por isso que eu escolhi esse título de Um Dia de Cada Vez. Porque, no meu caso, eu tento superar isso a cada dia. Vou começar do início, como diz a história. Eu era uma, tive uma infância maravilhosa, meus pais foram maravilhosos. Tenho três irmãs, né? Quatro comigo, nós somos quatro mulheres. E aí eu moro em Floriano, no Piauí, sempre morei aqui e tive uma infância normal. Aos 8 anos de idade, uma amiga da minha mãe brincando comigo falou assim: Marisol, eu acho que o pescoço da Clarinha tá um pouco alto. É bom levar ela no médico, porque a minha mãe também já teve problema de tireoide. E a mamãe, na época, se sentiu muito culpada, porque eu dormia com a mamãe toda noite, entre a mamãe e o papai. E eles não viram. E realmente depois a gente foi ver que era notório. Eu tinha um bócio de tireoide, que aí a gente veio a descobrir depois, isso com 8 anos de idade. Na época, muito jovem para ter. Mas comecei a fazer o tratamento, tudo normal, porque como é uma questão hormonal, atrapalha tudo, né? Atrapalha crescimento. Mas comecei a fazer o tratamento e tudo normal. Aos 16 anos, eu fui no médico de rotina, sempre ia de 6 em 6 meses fazer minha rotina, fiz a minha ultrassonografia, e aí, quando eu fui levar o resultado para o médico, ele falou: tem alguma coisa errada, vamos operar. Então, assim, a minha família nunca tinha passado por uma cirurgia assim de filha. Imagine eu com 16 anos, na época era a caçulinha, porque a minha irmã mais nova era muito pequenininha, e foi assim um choque para toda a família. Mas vamos lá. A gente descobriu um câncer de tireoide, de um tipo mais agressivo, até bem raro para a minha idade, na época eu estava com 16 anos. E a cirurgia, eu realizei a cirurgia, eu tenho até a cicatriz aqui no pescoço, é bem longa. E após a cirurgia, eu tive uma reação à dipirona, e do que era para eu ficar 3 dias no hospital, eu fiquei 15. Deu assim uma sequência de erros. Eu tive que fazer traqueostomia, que é quando você respira pela cânula, porque eu não tinha. Eu realmente, minha glote fechou, eu não conseguia respirar. Voltando um pouco na história, isso eu tinha 16 anos. Quando eu tinha 15 anos, eu conheci o Murilo. O Murilo é o filho da tia Silvana, do tio Marcelo. E eu conheci ele e de longe eu já vi que ele era fora da curva em tudo. Fora da curva em tudo. Aqui, na nossa cultura, filho começa a trabalhar mais com 18 anos. É um pouco diferente da cultura
Mato Grossense, que é de onde eles são. E eu já vi ele fora da curva, muito trabalhador, muito estudioso, amava muito a mãe, ia comprar todo dia pão de manhã cedo. E eu falei, não, não é possível que exista. E aí foi o meu primeiro namorado, foi o meu primeiro amor, foi o meu primeiro tudo. E aí o Murilo compartilhou comigo todo esse período. Nesse período em que eu estava no hospital, passando pelo câncer, ele compartilhou comigo, dormia comigo no hospital. É, eu lembro que foi um dos dias que eu estava internada, foi o dia do aniversário dele de 18 anos. E ele não quis sair nem para jantar. Os pais dele chegaram, estavam viajando para o Mato Grosso, quando aconteceu a emergência comigo, eles voltaram e ele não quis sair nem para jantar. E aí o pessoal do hospital, junto com a mamãe e com a minha família, organizaram um bolinho para ele lá dentro do quarto do hospital. E a gente cantou parabéns para ele, tem as fotos. Tem foto dele me dando comida na boca, porque eu fiquei com o lado direito, com toda a força diminuída. Então, ele me acompanhou em todo o processo. Foi o meu primeiro amor, foi o meu primeiro tudo. Me trouxe de presente a tia Silvana, o tio Marcelo, a Marcelinha, a família toda, o carinho que eles têm por mim. E aí, eu terminei essa primeira luta contra o câncer, que foi a cirurgia. Logo após, tive que fazer a iodoterapia, que é como se fosse a quimioterapia do câncer de tireoide. Você fica num quarto, o quarto é todo de chumbo, é um quarto de hospital. Mas você toma radiação e depois tem que ficar lá 3 dias. Então, eu fiquei 3 dias e 3 noites sozinha, recém-operada. Mas a minha família e o Murilo não me deixavam só. Eu tinha contato com eles por uma portinha assim de. Era uma janelinha por onde a comida entrava e saía. E eles iam lá todo dia me ver. Todo dia me ver. Não podia pegar na mão, não podia nada. Mas eles iam lá só abrir a janelinha e me ver. E aí venci essa segunda batalha contra o câncer. Como o meu câncer foi um tipo muito agressivo, eu tive que tirar o que a gente chama de tireoide e de paratireoide. Paratireoide é uma coisa que ele produz o cálcio do corpo. Então, eu não produzo cálcio. E aí o problema todo começou novamente. Porque eu tinha que ir para Fortaleza, da minha cidade para Fortaleza são quase 800 quilômetros. Eu tinha que ir quinzenalmente, mensalmente, até regular o cálcio. Porque lá tinha um endocrinologista que era mais experiente no caso e tudo mais, e aí eu sempre ia fazer esse acompanhamento lá. E a minha família sempre toda junto, meu pai, minha mãe, Murilo, fomos várias e várias e várias vezes. Eu tenho foto de cada etapa. A etapa que eu saí, que eu estava no hospital, a etapa que eu fui para Fortaleza, todas as etapas. E aí, depois de 2 anos de tratamento, a médica falou: Clarinha, você está curada, vida normal, tomo bastante comprimidos por dia, mas vida normal. E Murilo sempre junto comigo, sempre. Abdicou também de muitos momentos da vida dele, porque ele era um jovem. Ele tinha 17, 18 anos, ele era muito jovem, então abdicou de festa, abdicou de muita coisa por conta da minha doença. Meus pais também abdicaram de muita coisa para estar sempre comigo. O início foi bem conturbado, as viagens, eu era muito jovem, eu fiquei com o rosto do lado da direita todo deformado, a boca mais baixa, o olho mais baixo, mas aí depois tudo com a fisioterapia voltou tudo para o lugar. E aí depois que a médica falou, Clarinha, vida normal, nós fizemos uma viagem para o Rio de Janeiro, foi meu aniversário de 18 anos. E essa viagem foi maravilhosa. Foi toda a minha família. Aqui a gente sempre anda todo mundo junto.
pai, mãe, irmão, vó, vai todo mundo. E nós fomos para essa viagem. Retornando depois de um ano, aconteceu a segunda tragédia da minha vida, que foi a perca do Murilo. Eu estava em Teresina, que é a capital daqui, e eu recebi uma ligação que o Murilo tinha se acidentado. Eu fiquei sem chão, sem chão, sem chão, porque era com ele que eu tinha certeza que eu ia casar, que eu ia ter filho, que eu ia construir minha família. Eu não sabia que a morte podia andar tão perto de mim. A gente nunca acha que vai acontecer com a gente. Eu nunca tinha tido nem amigas que tinham perdido o namorado. Imagina eu, que falava assim, meu Deus, eu já passei por toda a doença, agora que era a hora de aproveitar, o Senhor me tira uma das pessoas mais importantes. E aí teve a primeira perca, que foi o Murilo. Eu lembro que de início não me falaram que ele tinha falecido, falaram do acidente, que era muito grave. Eu lembro que eu entrei para dentro do banheiro, porque ninguém me deixava só em casa. Começou a chegar tio, começou a chegar várias pessoas. Ninguém me deixava só. Eu lembro que eu entrei dentro do meu banheiro, ajoelhei e pedi, meu Deus, não deixe que o Murilo se vá, não deixe. Pode me dar ele do jeito que o senhor quiser, mas não deixe que ele vá. E aí, é, falei com meu pai. Meu pai estava no carro, seguindo a ambulância, tentando trazer ele de Floriano para a capital, porque na capital tinha mais recursos. Mas infelizmente já não dava mais jeito. E eu lembro como se fosse hoje eu falando para o meu pai: pai, não deixa o Murilo morrer. E ele só chorou. Ele já não conseguiu mais me dar resposta. E, enfim, tive essa primeira perca. Comoveu toda a minha cidade, toda a minha cidade, até quem não era parente, quem não conhecia a história, conhecia, sabia da nossa história. E eu consegui superar a primeira morte, mas assim, muito difícil. Eu ia pro cemitério todo dia à tardinha. As minhas amigas iam me pegar lá em casa. Eu ia pro cemitério. Eu não queria desapegar de jeito nenhum. O que me fez levantar, primeiro, foi a minha fé em Deus. E depois, o alicerce que eu tive de todos, todos. Dos meus amigos, da minha família, da família dele, da tia Silvana, do tio Marcelo. Mas assim, passa um tempo e as pessoas elas vão vivendo a vida delas e é você que fica lá com a sua dor. Por isso que eu digo que é um dia de cada vez, porque tem mais de 13 anos e ainda é uma coisa que eu vivo um dia de cada vez. E aí eu passei por essa primeira morte. Sempre tive contato com o tio Marcelo, com a tia Silvana. Eles nunca me deixaram só. Sempre me fizeram sentir importante, sentir parte da vida deles. Sempre, sempre. Até hoje já tô velha, caduca, ainda hoje. Eles fazem eu me sentir super amada por eles. E eu amo muito eles, demais. Tenho, eu acho que é coisa de outras vidas. E aí, vida que segue. Voltei para minha vida. Na época eu fazia um curso de odontologia. Voltei para minha vida e através de uma prima minha conheci um novo namorado, o Alisson. O Alisson, quando eu conheci ele, ele tinha acabado de se formar em medicina, ele estava na melhor fase da vida dele. Ele estava cheio de sonhos, cheio de planos. A família dele também era daqui de Floriano, então era uma família conhecida. E eu namorei assim uns 2 meses meio escondido, porque eu jamais queria deixar a tia Silvana e o tio Marcelo triste, porque é uma coisa muito complicada você chegar e falar para a família do seu ex-namorado que faleceu, olha, eu já tô com outro. A sensação é que você tocou a sua vida
E é o que eu acabei de falar. Quando a gente perde alguém, as pessoas vão saindo e acaba que é a gente que vai ficando com a nossa dor. Então, eu sabia da dor que eles estavam sentindo, porque era uma dor que eu também sentia. E aí eu falei, não, eu vou ver se engrena, se engrenar esse namoro, as primeiras pessoas que eu vou falar vai ser para tia Silvana e para o tio Marcelo. E aí engrenou, passaram-se 2 meses, e eu fui até o tio Marcelo e a tia Silvana falar. Peguei o carro assim uns 3 dias seguidos. Quando eu entrava no carro, me faltava a coragem. E eu ia de novo, tentava. Porque eu já sabia que era uma coisa que já já eles iam saber por outras pessoas e eu queria que eles soubessem por mim. Isso na época eu tinha 19 anos. Era, era, era tudo muito confuso para mim, mas ao mesmo tempo era muito claro o que eu queria. Eu queria que eles não sofressem mais. E aí eu peguei o carro, fui até a tia Silvana de Marcelo, contei e a reação foi a melhor possível. Claro que teve muito choro, teve muita emoção, mas na mesma hora eles falaram assim: quem é? Eu quero conhecer. Eu quero que você leve lá em casa. E não é todo mundo que tem que ter um coração muito bom para ter uma reação assim. Mas enfim, conheceram a Alisson. A gente ia, era dia de domingo para o churrasco na casa deles. Vivia todo mundo sempre junto. E é por isso que eu digo que a minha superação, ela foi teve muita participação das outras pessoas, porque era a minha mãe sempre presente, as minhas irmãs sempre presentes, a tia Silvana sempre presente, o tio Marcelo, os meus tios, era sempre aquele cuidado comigo. E aí, indo, eu namorando com o Alisson, tudo bem, a família do Alisson também é maravilhosa, vinha de uma estrutura familiar muito boa. Meu namoro com o Alisson começou a ficar conturbado quando a depressão dele piorou. Ele já sofria de depressão há algum tempo, mas assim, sempre ele tentando ser forte, ele tentando superar, e eu tentando ser o alicerce dele. Eu namorei com o Murilo durante 5 anos. Então, o Alisson para o Murilo eram duas pessoas completamente diferentes, de culturas diferentes, de emprego diferentes. Então, na minha cabeça, imagina, ficou uma confusão. Porque ao mesmo tempo que eu amava o Alisson, eu ainda amava o Murilo. É muito confuso, porque é um amor que você não deixa de ter, não deixa de existir. É como se virasse um anjo e virasse um amor eterno. A sensação que eu tenho é essa. E aí comecei a namorar com o Alisson, a família dele muito maravilhosa comigo, ainda tentando superar do Murilo, a perca do Murilo. O Alisson no início ficou meio assim, mas logo depois já se apaixonou pelo tio Marcelo e tia Silvana. E quando eu falava assim, não, vamos sair para outro lugar, ele falava, não, vamos lá na casa do seu Marcelo. E se, a- se apaixonou pelo tio Marcelo, pela tia Silvana, pela casa, por tudo mais. Meu pai, nessa época, ainda era vivo. Meu pai também gostava, sempre gostou muito dos meus namorados. O Murilo, meu pai, tinha como um filho. E o Alisson virou o outro filho do meu pai também. E aí, meu pai fumava muito, meu pai tinha problema de diabetes, problema de pressão alta. E, na época, com 52 anos, meu pai veio a falecer. E quando meu pai veio a falecer, eu falava, Deus, não, o senhor já me tirou o Murilo, o senhor não vai me tirar meu pai. Pois, poucos anos depois, falei, não, o senhor não vai me tirar, não. O senhor não tem o direito de fazer isso comigo. Olha só, eu falando que Deus não tem direito de fazer alguma coisa comigo. Eu falava, não, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu falava, minha Nossa Senhora Aparecida, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer. E aconteceu. Meu pai infartou,
Meu pai só tinha 52 anos na época. Na época eu só tinha 22 anos. E aconteceu, porque as coisas acontecem fora da nossa alçada. A gente não tem muito controle. E aí meu pai chegou a falecer. Foi a perca mais dolorosa da minha vida, no sentido de perder o meu ponto de referência, de perder o meu referencial. Deixou minha mãe viúva, minha mãe não tinha nem 50 anos. Deixou eu e minhas três irmãs sem pai. Minha irmã mais nova tinha 10 anos na época. Menos aí, eu acho que tinha 9, bem novinha. E minha mãe falava, não, não é possível. A gente imaginava tudo, menos isso. Mas aconteceu. E aí mudou a minha vida completamente. Eu tive que voltar para minha cidade. Eu fui ajudar minha mãe a tomar conta dos negócios. Graças a Deus, meu pai, ele era preocupado até demais com o futuro. Então, ele nos deixou numa situação muito confortável financeiramente. Graças a Deus, porque senão seriam dois baques que nós não estávamos acostumados. A parte de não ter ele e a parte de não ter o financeiro, porque ele sempre nos deixou muito confortável. Mas a gente sempre na fé, sempre tentando superar. E essa foi a morte mais difícil de superar para mim, a do meu pai, porque ele era como se ele fosse meu protetor. Então eu tinha perdido o meu protetor. E eu falava: "Não, meu Deus, não é possível. Comigo não. Tá bom, já chega. Não vou mais conseguir nada." E eu sempre achava que comigo não poderia acontecer mais outra coisa. Foi a primeira lição que eu tirei disso tudo. Não é porque aconteceu alguma coisa que as coisas vão parar de acontecer. Irão acontecer coisas ruins, irão acontecer coisas boas. Cada dia irá acontecer alguma coisa de alguma maneira diferente, porque a gente vê as pessoas do nosso lado passando e a gente acha que a gente não vai passar. Mas, enfim, passei por esse problema do meu pai. O Alisson sempre junto comigo, foi o meu suporte. Minhas irmãs, minha mãe, então, ficou um tempo mais afastada do trabalho, né? Mas logo conseguiu se reinteirar de tudo e saiu assim uma pessoa que surpreendeu todo mundo, porque a minha mãe era uma coisa que ela não sabia comprar um chuchu na feira. Não sabia, trabalhava, tinha o trabalho dela, era assalariada, mas pro tino comercial ela não sabia. Mas é aquela coisa, a necessidade faz a gente aprender. E ela aprendeu e se saiu muito, muito bem. E hoje é ela que toma de conta do escritório. Logo depois ela assumiu, tomou conta das coisas da família. E eu pude voltar para Teresina para estudar. Nessa época eu já sabia que eu não queria mais odontologia e eu comecei a fazer cursinho para fazer medicina. Para mim foi um pouco mais demorado. Eu passei 3 anos no cursinho, porque no meu primeiro ano em Teresina eu entrei numa depressão profunda. Porque foi lá que a ficha que eu não tinha mais meu pai caiu. Sabe aquela coisa que eu não vivi o luto que era para eu viver? Eu não vivi. Foi atrás de resolver coisa. Eu não vivi o luto, eu ficava me enganando. Então, quando eu voltei para Teresina, que lá eu não tinha o pai, eu não tinha a mãe, eu morava só, foi quando veio a depressão. E quem me ajudou muito foi o Alisson, que, por incrível que pareça, criou força de onde ele não tinha, porque ele também tinha uma depressão muito forte. Mas teve um diferencial entre eu e ele que me ajudou muito, a minha fé. Então, eu comecei a participar de coisas da igreja, de ir à missa, eu sou católica, de ir à missa, de sempre estar com as minhas orações. E eu fui superando, também com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque também não adianta chegar a um ponto que você tem que ter um acompanhamento. E
Passei para medicina. Foi o meu primeiro sonho conquistado, vamos dizer assim. Foi uma conquista, não foi uma conquista só de passar no vestibular, foi uma conquista de dizer assim, eu consegui vencer todos os meus traumas, eu consegui, sabe? É uma situação, como é que eu fiz? Escapou a palavra. É uma sensação única de dizer assim, eu consegui. Foi a minha primeira conquista. E foi em São Luís, eu passei no São Luís, a capital do Maranhão, e eu fiquei assim, super satisfeita, porque era um lugar novo, onde eu não conhecia ninguém. Aqui todo mundo conhecia a minha história, todo mundo sabia que eu era aquela pessoa. Eu já vi olhares para mim de pena, olhares das pessoas comentando, porque cidade pequena é assim. As pessoas na sua frente falam, nossa, que maravilha que você superou. Aí por trás falam, meu Deus, a coitadinha. E eu sempre, e eu ficava muito chateada, porque foi sempre tão trabalhoso para superar, mas aí a gente vai crescendo e a opinião dos outros já não vai mais importando. Graças a Deus. Aí eu comecei a fazer medicina. Nessa época, a ansiedade, a depressão do Alisson começou a piorar. Eu fiz até o quarto período de medicina. Na época, eu entrei de férias. Todas as férias eu vinha para minha cidade. Vim para minha cidade. Era um dia de feriado. Era feriado aqui na minha cidade, era dia do município. E ele estava bem depressivo. Eu sabia que ele estava bem depressivo, mas ainda estava trabalhando. Inclusive, nesse dia, ele estava de plantão e ele tinha ido em casa só almoçar. Ele foi em casa almoçar. Nós tínhamos 7 anos de relacionamento, 7 anos de namoro. E era um namoro que, assim, muito grudado, muito junto, muito. Era praticamente casado, morando em cidades diferentes. Era tudo combinado. A família dele maravilhosa, a mãe, o pai, os irmãos, então, nem se falam. E aí, é, ele me mandou mensagem dizendo que ia almoçar. E no final do plantão, ele retornaria para Floriano para ficar comigo. E às 2h20 da tarde, eu recebi uma ligação da prima dele, se acabando de chorar, e ela só falou assim para mim: Clarinha, eu não sei como te contar, mas o Alisson se matou. E eu falei: não. Eu dei um grito, eu tava com a minha mãe, né? Eu dei um grito tão grande. E eu falava: não, meu Deus, de novo, não, não pode ser, não pode, não tem como. O que é isso? Já tá fora do controle. Será se é karma? O que é? E aí, de novo, passei de novo pela mesma história, mas em contextos diferentes. Era um contexto que eu já estava mais madura, que do Alisson, eu já sabia da doença, eu já sabia que ele estava tentando, que ele estava buscando força de onde não tinha, e ele simplesmente colocou uma arma na cabeça e deu um tiro. Ele era médico, tinha 33 anos na época, era um menino lindo, 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 lindo. Inteligente ao extremo, super inteligente, super estudioso. Tinha tudo para só fazia mal a ele mesmo. Só não é nem mal, só não conseguia ser feliz com ele mesmo. Nessa época a minha fé estava mais fortalecida e eu já enfrentei um luto de uma nova maneira. Foi muito difícil. Também foi com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, mais uma vez o acompanhamento da minha família, mais uma vez a força da tia Silvana e do tio Marcelo. Olha só, para você ver como a vida é engraçada. Eles me dando força para enterrar o meu segundo namorado que faleceu. Então, como não deve ser para eles? Me ver sofrendo, ver outra mãe passando por tudo que eles passaram. Da mesma maneira, a mãe do Alisson, até hoje, era o filho que ela mais zelava.
Porque tem a história que quando a gente tem um filho que tem mais problema, a gente zela mais, né? Então, era o filho que ela mais zelava. Tinha todo aquele cuidado. E comigo, então, ela me tratava como uma filha. E chegou a acontecer novamente. Toda a mesma situação. Só que eu já enfrentei de uma maneira mais diferente. De uma maneira em que eu era mais madura, mais fortalecida. E assim, e para mim, é uma superação diária. É uma superação diária porque às vezes eu quero me aborrecer com alguma coisa, assim, que não vai dar certo, alguma besteira, alguma coisa do trabalho. Aí eu paro e penso, mas gente, para que que eu tô me, me aborrecendo com isso aqui? Olha tudo que eu já passei. Mas não é sempre assim também, não. Na maioria das vezes eu me aborreço. E o que fica de lição é que a gente que tem que fazer por nós, nós temos toda a base, eu tive todo o apoio do mundo. Foi o que me levantou. Foi o apoio dos familiares, na do meu pai foi o apoio dos meus tios, da minha mãe. Mas assim, se eu não me levantasse, se eu não me curasse, se eu não me cuidasse, eu seria mais uma pessoa enterrada. Eu enterraria minha alegria, eu enterraria minha felicidade, eu enterraria minha nova maneira de começar, entendeu? E eu não queria me enterrar. As pessoas falam assim, Clara, mas você, meu Deus, você é muito forte. Eu nem sei como é, parece que dá um borrão assim no meu cérebro do que eu passei, que é como se eu fosse uma pessoa normal, mas que eu não quisesse me enterrar junto. Porque se eu não procurasse ajuda, se eu não procurasse melhora, eu iria me enterrar. Eu seria mais uma vítima da depressão. E eu tento, não é todo dia que eu consigo, não é todo dia que eu tô nossa, que vida maravilhosa. Mas eu sempre olho e digo assim, eu vou me apegar às minhas conquistas, eu vou me apegar ao meu acordar, eu vou me apegar ao que eu posso fazer hoje e eu vou viver um dia de cada vez. O que que eu tenho para fazer hoje? Saindo daqui, eu vou atender pessoas, então minha oração é, meu Deus, que o Senhor me capacite para que eu possa atender bem essas pessoas. Amanhã, se eu vou para uma entrevista de emprego, meu Deus, me capacite para que eu possa ser o meu melhor. Então, eu tenho Deus e Nossa Senhora Aparecida como os meus aliados. E eu sempre tento ir nessa pegada de um dia de cada vez. Porque nós não estamos isentos. Depois de ter passado por tudo isso, hoje eu estou com 32 anos. Eu consegui me formar. Eu tive a minha formatura ano passado. Ano passado eu me formei em médica, hoje eu sou médica. E eu passo por situações muito parecidas, de pessoas que vêm até mim e falam, doutora, a minha irmã acabou de se suicidar. Falam, doutora, eu acabei de perder meu filho. E isso me tornou muito mais sensível. Então, eu tento tirar pelo lado bom, pelo lado de como eu posso ajudar as outras pessoas que passam, pela depressão. Tanto é que eu quero psiquiatria, é uma das especialidades que eu pretendo seguir. Porque é diferente quando você já passou, é diferente quando você sabe como é a dor. E assim, outra coisa que me ajudou é a gratidão. Eu sou muito grata, muito, muito grata, e não é da boca para fora, não. Porque é muito fácil a gente falar assim, ah, eu sou grata, mas eu sou muito grata, eu sou muito grata. Grata a ponto de dizer, Senhor, se o Senhor fez, tem um propósito. E sempre lá na frente eu vejo o propósito. Sempre. Eu sou pecadora, eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas agonias diárias, mas eu sempre tento falar, Senhor, se aconteceu, é sobre a sua responsabilidade. Então, uma coisa que me fez chegar aqui foi a fé.
Então é isso. O apoio que eu tive foi maravilhoso. Hoje eu tento seguir a minha vida desse jeito. Por exemplo, uma das coisas que eu passei agora é sobre a prova de especialização. Esse ano, para mim, foi um ano em que eu não consegui me, me preparar. Estudar é muito concorrido, a prova é muito difícil. Eu não consegui me preparar. E eu estava me cobrando muito, porque outra coisa que faz a nossa cobrança aumentar são as pessoas ao nosso redor. Todo mundo dos cursinhos, todos os outros médicos se preparando, se estudando, estudando. E eu falava assim, meu Deus, eu não estou conseguindo. Porque agora eu estou tendo que administrar o meu primeiro ano de formada. E eu me cobrava muito. Agora, já quase final do ano, eu falei, Clara, para aí. Pera, olha só onde você já chegou. Olha de onde eu vim. Foi um milagre eu ter me formado. Então, para que a pressa, sabe? Para que isso? Calma, temos o próximo ano. E aí, quando eu peço para o próximo ano, eu só peço, Senhor, que não aconteça nenhuma morte, que não aconteça nada que tire a gente do nosso eixo. Porque, assim, nós não estamos isentos de nada, mas a gente tem o maior aliado de todos, que é Deus. Deus e as pessoas que nos amam ao nosso redor. Então, é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Na verdade, não é nenhuma mensagem, é um relato, né? Um relato de vida. Hoje em dia, da minha doença, né, do meu câncer, eu tive critério de cura total, mas eu ainda faço acompanhamento porque eu tomo 15 comprimidos de remédio por dia, porque como eu parei de produzir o cálcio, eu tenho que repor uma dose muito alta de cálcio, mas eu tento manter a minha vida como uma vida mais normal possível. E graças a Deus ela é normal, normal que eu falo no sentido de não deixar isso me abater. Claro que às vezes eu tenho medo, tem um exame que vem alterado, e aí dá o susto, mas eu sempre paro e penso, calma, de mais longe eu já vim. Hoje eu já estou mais madura para administrar tudo isso. Então é isso, gente. Essa é a minha história de vida. Eu quero deixar aqui um beijo bem grande para tia Silvana, que foi quem me convidou, que é minha sogrinha do coração, mais que uma sogra, faz parte da minha família. E é isso. Essa foi a minha história. Depois, se vocês tiverem algum grupo de WhatsApp, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar algumas fotos na época da minha cirurgia, do meu pai, do Murilo, do Alisson, de coisas que a gente viveu, da minha outra sogra também, que vocês não conhecem. Eu não encaminhei para ela esse áudio, porque ela ainda está numa fase muito emotiva. Mas depois eu vou falar sobre o grupo para ela ver o relato de outras pessoas. É sempre bom quando a gente vê que alguém mais próximo passou, porque a gente vê, não, não é só a gente. Tem também outras pessoas que passam. E aí é isso. Se alguém tiver alguma dúvida ou tiver alguma coisa para falar, Clarinha, espero que deixa eu... tenham gostado. Clarinha, nossa, é muita coisa, né, que você passou. E eu tenho umas perguntas para fazer para você. Uhum. É, você pensa em casar, ter filhos né, já tá namorando? Como que tá a tua vida hoje? Eu esqueci de falar essa parte. Eu tô curiosa aqui. Hoje em dia eu tenho um namorado. Meu namorado, o nome dele é Martinho. Coincidentemente, os pais dele já eram amigos do tio Marcelo e da tia Silvana. E é até engraçado, porque tem horas que a gente se pega todo mundo junto, sabe? A família dos três, todos juntos. Teve um aniversário, acho que foi do tio Marcelo, que é o marido da tia Silvana, que estavam as minhas três sogras. Aí a mamãe tirou uma foto com elas três, a mãe do Alisson, a mãe do Murilo e a tia Sil... a mãe do Alisson, a mãe do Murilo, a mãe do Martinho e a tia Silvana. O Martinho, eu conheci ele porque ele é primo do meu cunhado. Então foi numa época que eu já estava mais curada,
O luto do Alisson já foi um pouco mais diferente. Eu deixei o luto, eu deixei me sentir o luto, eu não quis já de repente ficar bem. Então, eu conheci ele uns 2 anos depois. Hoje eu namoro. Já tem 3 anos que eu namoro. Fez 3 anos. Penso em casar, penso em ter filhos. Às vezes fico até com muito medo de ter filho, porque eu falo assim, gente, se eu fosse uma mãe, será que eu suportaria ver o meu filho passando por essas situações? Mas a gente vê assim, a tia Silvana superou, não é uma superação, a palavra é até errada, mas ela convive com isso. A mãe do Alisson convive com isso. Então, assim, eu fico com muito medo, mas hoje em dia, até com a idade, eu quero ter filhos, quero casar, quero ter minha vida. Não quero muita coisa para minha vida. Quero só casar, ter filho, ter tempo para os meus filhos. Não quero essa vida louca de medicina que está hoje em dia. Quero uma coisa mais tranquila, porque com tudo isso, os meus valores mudaram. O que era de valor para uma pessoa da minha idade, o meu valor é de uma pessoa de 60 anos. Eu tenho outros valores. E é isso. Hoje em dia eu consegui ter o Martim, uma pessoa maravilhosa, compreensiva. Adoro a casa do tio Marcelo também. A gente vive lá, vive lá. O tio Marcelo adora ele, a família. Graças a Deus. Foi essa rede de apoio que me fez chegar até aqui. Ô, Clarinha, outra pergunta que eu queria fazer, que eu achei muito importante, que eu queria que você explicasse melhor, Uhum. quando você não se permitiu viver o luto, veio a depressão. Veio a depressão. E quando você se permitiu viver o luto, você conseguiu passar por isso. Então, assim, eu queria que você explicasse, né? Porque tem algumas mães que estão passando por isso agora, Uhum. né? Aconteceu isso esse ano, aqui mães do grupo, né? Uhum. Assim, essa permissão de viver o luto que você Uhum. passou, eu queria que você desse uma explicada para elas. Certo. Assim, primeiro eu vou explicar como médica, depois eu Tá. vou explicar como a pessoa que viveu. O luto, né, ele acontece não só na morte, o luto ele acontece se você perdeu um cachorrinho, o luto às vezes de um término de relacionamento, tudo isso faz parte de um luto. Tudo que era da sua rotina e que te tira da rotina, que você perde, é um luto. E assim, a gente tem que deixar se permitir esse luto, porque é ele que vai organizar na nossa cabeça e vai processar que as coisas mudaram. Se a gente só para e passa por cima de tudo, eu tô bem, vou continuar. À noite eu tenho certeza que você cai em prantos porque você passou o dia inteiro com a cabeça preenchida para não sofrer o luto. E vai chegar um momento que você vai cair, porque você vai cair em si que as coisas não estão mais lá do jeito que elas estavam. Então, assim, tem as fases do luto, tem as 5 fases do luto. E o luto, ele é muito individual. Tem pessoas que passam 3 meses de luto, tem pessoas que passam 10 anos de luto. E quando a gente tem esse luto muito prolongado, a gente sempre recomenda buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, para ajudar. Foi uma das coisas também que me ajudou na morte do Alisson, que eu não tive na morte do Murilo. Na morte do Alisson, na morte do Murilo, eu vivia assim, um mês intenso em luta. Eu ia para o cemitério todo dia, eu ia, eu via a tia Silvana, eu via, sabe, eu fiquei daquele sofrimento. Aí vem missa de sétimo dia, e depois missa de um mês, e aquele sofrimento. Só que foi um luto muito curto, porque logo depois eu voltei para Teresina, na época eu fazia odontologia. E como também era uma coisa nova para as minhas amigas, o que que as minhas amigas queriam? Me tirar de casa, botar para eu fazer coisas, para eu nunca ficar só. Então eu comecei a sair,
eu nunca ficava só. Sempre procurava fazer uma coisa, era uma coisa aqui, outra coisa ali, aí tinha as coisas da faculdade. Então, eu não vivi o luto que eu tinha que viver. E o do meu pai foi a mesma coisa. Então, juntou o do meu pai com o do Murilo. E aí foi quando eu caí. Caí em depressão mesmo. Na época, eu lembro que o Alisson ligou para minha irmã. Eu tava assim, em casa. Eu acho que eu já tava uns 2 dias deitada, nem banho eu queria tomar. Eu só queria ficar deitada. Ele ligou para minha irmã, que é médica também, e falou assim: Paula, vem aqui, vamos marcar um psiquiatra para Clara, porque a Clara tá numa depressão profunda. E aí teve toda aquela minha distância, na época eu não queria ir para o psiquiatra, eu não queria tomar remédio, abandonei o tratamento, comecei a estudar e caí em depressão de novo. Aí foi quando eu comecei a gostar do tratamento, da terapia, do psiquiatra, vi que eu realmente precisava de uma medicação. E o do Alisson já foi um pouco mais diferente. Porque, assim, o do Murilo e a do meu pai foram mortes mais. Foi uma morte repentina, mas, assim, o Murilo era uma pessoa saudável, ele não tinha nenhuma doença. Ele foi, fazer um serviço e 1 minuto depois já não estava mais aqui. A do Alisson, eu já via o sofrimento dele prolongado por anos, entendeu? Então, ele estava numa depressão profunda. E querendo ou não, também me sobrecarregava, porque eu ficava sempre naquela de tentar levantar ele, de tentar colocar ele para cima. Então, quando o Alisson faleceu, que ele se suicidou, eu falei, não, eu vou viver o luto. Eu vou procurar ajuda logo. Tanto é que o velório foi num dia, 2 dias depois, já providenciaram o psiquiatra, eu já fui no psiquiatra. Ele passou medicações, na época ele me deu um atestado. Eu tinha que voltar para a faculdade, né? Ele me deu um atestado de 6 meses para eu trancar a faculdade. Eu falei, doutor, com todo respeito, mas eu vou rasgar esse atestado. Porque se eu ficar olhando para esse atestado, eu vou usar ele amanhã. E eu não quero, eu quero tentar. Eu vou tentar de pouquinho, devagarzinho. Aí, na época, minha irmã foi para São Luís, minha irmã que é médica, a outra também, ficavam se revezando porque foi um luto mais prolongado, um luto que eu não queria sair tanto, que eu queria ficar mais em casa, que eu queria realmente passar pelo luto. E isso foi mais ou menos uns 7 meses que eu preferi ficar mais reclusa, fazendo acompanhamento com o psiquiatra. Na faculdade fiquei de prova final, quase reprovo, mas fui aos trancos e barrancos. Minha irmã ia para fazer meus resumos. Falei com os professores entenderam, me ajudaram, mas o do Alisson eu já tive um luto, eu tive um luto mais bem feito. Foi uma das coisas que me fez sofrer, claro, mas que me fez entender mais. Não sei também se pela maturidade da idade, pelas outras coisas que eu já tinha passado, mas foi um luto mais compreensível. Eu consegui compreender mais. Entendi. E Clarinha, você hoje consegue assim ser grata por essas pessoas terem passado na sua vida e você ter tido essa experiência com elas? E mesmo que elas se foram, ainda você consegue ver dessa forma? Ou assim, de tipo assim, puxa, que privilégio, eu tive pessoas maravilhosas na minha vida. Como que você vê tudo isso aí? Muito, muito. É quando eu falei que eu sou grata e não é da boca para fora, não só pelas pessoas que essas pessoas me proporcionaram ter contato, mas por elas, falando de cada uma, o Murilo, que foi meu primeiro namorado, foi ele que me ensinou tudo. O Murilo me ensinou, eu estava numa época de 15 anos, para gente que mora aqui no interior, você tem dois caminhos, ou você vai para o bem ou você vai para o mal. Não tem muita coisa. E ele me ensinou tudo. Ele me ensinou sobre caráter, sobre honestidade, sobre amor.
sobre o que que é um relacionamento, sobre o que é ser homem, porque ele tinha essa cultura. A cultura era essa. Então, eu sou muito grata por eu ter tido ele, por eu ter tido 5 anos de convívio com ele, por eu, por eu ter sido a namorada dele. Porque assim, eu paro e penso, Deus, podia ter sido tantas outras meninas, mas eu que fui agraciada. Eu que fui agraciada pela convivência com ele. A do meu pai, eu tive o privilégio, foi um privilégio de todos os ensinamentos, de tudo. Ele deixou legados não só em vida, mas depois que ele morreu, porque assim, uma coisa, você morre, as pessoas lembram ali no primeiro ano, no segundo ano. Tem gente que ainda hoje, 10 anos depois, manda mensagem dizendo assim: Oi, eu tô lembrando, onde é que vai ser a missa do Paulo? Então, tem gente que até hoje lembra dele com muito carinho. Porque ele fez muito bem. Então, os legados foram fazer o bem. Meu pai faleceu, ele não deixou uma conta para minha mãe pagar. De nada. O que a minha mãe pagou foi o caixão e o enterro. Nunca chegou um cobrador na nossa casa para cobrar nada. E isso também é muito difícil, porque tem maridos que fazem coisas escondidas das mulheres. Existem N situações. Tem, por exemplo, o marido da minha tia morreu, deixou ela pior do que quando estava com ele. Então, você já tem que enfrentar o luto e você tem que enfrentar também um problema financeiro com filho dependente. É complicado. Então, meu pai deixou muitos legados sobre simplicidade. Assim, ele tinha um dinheiro para ir para fora do país e ficar lá o tempo que ele quisesse. Mas ele só gostava de um sítio que a gente tinha. Então, assim, o maior ensinamento é: eu gosto disso e pronto. Eu não sou obrigado a ir com os outros, porque os outros acham que aquilo ali é bom para mim. E sobre caráter, sobre tudo. Meu pai, Ave Maria. Ele sim foi uma pessoa que deixou um legado, sabe? Um legado como pai, como esposo, como. Claro que todo mundo tem seus deslizes, mas se a gente for botar na balança, o legado que ele deixou é muito grande. E o Alisson, eu agradeço todos os dias por ter tido contato com o Alisson. Porque assim, o Alisson, ele foi uma pessoa que ele me ensinou eu ver como eu sou forte. Até então eu não via como eu era forte. Mas com o Alisson eu vi como eu era forte. Porque por muitas situações eu tive que levar o meu sentimento e o dele. Porque ele estava tão sem força que ele não tinha força para levar. Ele estava tão depressivo que ele não tinha como. Então, por muitas vezes, eu vi como eu era forte. E me deixou também vários outros legados, sobre amor, sobre a dor que ele carregava. Eu pude entender, porque é muito fácil uma pessoa chegar e falar assim: vixe, mas essa pessoa se matou, essa pessoa se matou, ela vai para o inferno. Meu Deus, como é que pode? A pessoa é muito fraca para se matar. E com Alisson eu aprendi que não, que ele foi muito forte mesmo. Forte a ponto de não aguentar mais. Então, foram legados assim para mim que hoje em dia eu consigo ajudar outras pessoas, pacientes, amigos. Tem outras pessoas de amigos que às vezes me mandam mensagem: Clarinha, me conta como você superou, sabe? E é o que eu falo, não é uma superação pura, é uma superação diária. Nossa. Gente, ó, falta 4 minutinhos. Alguém gostaria de falar alguma coisa para Clarinha, perguntar alguma coisa? Porque, gente, que depoimento, né? Terminar o Outubro Rosa com essa história e principalmente com essa história de gratidão, né? De ver bênção em tudo, né, Clarinha? Você conseguiu aproveitar
todas as trovoadas e tempestades que veio na sua vida para fazer torná-las bênção, né, na sua vida É e verdade. aprendizado e agradecimento, né? Então, assim, que história de superação. Gente, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? A Silvana, a Marilesa, a Vera, a Lurdinha, alguém gostaria de falar alguma coisa? A Marilesa abriu o microfone. Pode falar, Marilesa. Aí eu não quero perguntar nada, só quero dizer assim, Clarinha do céu. Ai, dona Chorei Marilei, tudo bom? tudo, chorei Que bom muito ver a aqui. senhora. Chorei muito, chorei muito, chorei muito. Ah, você tá linda. Estou muito Obrigada. feliz, estou muito feliz com toda a tua superação. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Pois Dizer você é, agora eu tô morando em Floriana, agora tá mais perto. viu, que bom. Dizer que eu estou muito feliz com toda a tua superação. Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Você merece. Uma Ah, um hora a beijo gente se bem grande encontra. para a senhora. Outro para ti. Uma hora a gente se encontra. Sim, vamos Beijão. sim. Uhum. Beijo. Beijão. Clarinha, então eu quero agradecer a tua história, quero agradecer a tua jornada. Tudo que a gente passa, a gente não passa em vão, né? A gente passa para testemunhar lá na frente para outras pessoas e ajudar outras pessoas, né? E tudo que a gente vive tem um grande aprendizado que a nossa alma Sim. precisa passar, né? Então, você foi essa pessoa que aproveitou todas as coisas para o teu aprendizado, para a tua evolução, para a tua melhora, né? Como ser humano, você é uma pessoa que não, a gente não vê no seu olhar, né, no seu sorriso, aquele pesar, né? A gente vê gratidão mesmo, como você falou aqui pra gente, que você é extremamente grata. Então, olha, Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a sua vida seja leve daqui para frente e que você possa realmente ajudar muitas pessoas através da sua história. Que você possa ser luz, que você possa ser uma palavra de conforto, porque se você superou, se você vive um dia de cada vez, mas cada dia você sai melhor, um pouco melhor desse dia, os Hum, outros podem também. Então, assim, que você, né, possa chegar, esse testemunho possa chegar em quem está precisando e principalmente que você possa ser essa luz. E acho que assim, Deus é tão maravilhoso que ele te colocou na profissão perfeita, né, Clarinha? É a É, profissão perfeita, porque lá nesse lugar você vai ser muito usada para os seus pacientes, para as é pessoas que estão verdade. internadas lá no hospital, né? Ainda mais que você vai fazer a área de psiquiatria. Uhum, Então você vai ser extremamente usada. Nada foi em vão, tudo foi para a honra e glória de Deus, né? Então, assim, verdade. olha, muito obrigado. Deus te abençoe e fica aqui as suas palavras finais. O que que você gostaria de falar para a gente para terminar? Ah, é só agradecer. Eu tava até meio nervosa, porque eu não tenho, assim, costume de falar muito, muito assim, né? Mas eu só rezei e falei, Deus, que eu consiga me expressar, né? Porque a história é um pouco longa e tem várias coisas no meio do caminho. Aí eu só, Deus, que eu consiga passar a mensagem. Não sei se ficou bem claro sobre a temporalidade que aconteceu, mas agradecer, falar que gostei bastante, que inclusive quero até participar nas próximas como ouvinte. Vou indicar também para a mãe do Alisson e para outras pessoas. E só agradecer. Agradecer você, agradecer a tia Silvana, certo? E mandar um beijo aí para dona Marilis, que eu conheço. E é isso, muito obrigada. Tá, então tá bom, Clara, olha. Oi, Vai, pode tia. falar, Silvana oi, Clara. resolveu. Eu já tinha dado bom dia para ela. Clara, Já. quero te agradecer muito. Ah, tia, nem Na hora, precisa. mas está tudo bem, né? E a senhora faz parte dessa história aí, sempre firme e forte. Também acredito eu que vivendo um dia de cada vez. Exatamente, Não é exatamente isso? o que você falou. Marcelo começou a ouvir, mas ele saiu. Ele não, eu não quero ouvir, não. Ele saiu. Mas foi ótimo, viu? Muito Ah, tia, que bom, obrigado. então. Foi Obrigada ótimo. a Vai ajudar muitas senhora. pessoas.
Ó, o Marcelo tá mandando um beijo para você vir almoçar domingo com o Pode Martim. deixar. Ai, E a ai. gente vê que não é uma coisa forçada, é uma coisa que se encontra todo mundo, mas é porque o Tim Marcelo e a Tia Silvana tem esse dom de agregar, de deixar a pessoa tão à vontade, é de Deus mesmo, porque não é fácil. É. Mas então tá bom, gente. Deus abençoe. Foi maravilhoso, viu? Foi assim, bem assim construído no tempo, na linha do tempo. Não ficou de maneira nenhuma disperso, sabe? Ai, que Mas bom, assim, então. a maior lição mesmo é a sua gratidão, é o seu aprendizado, Uhum. é isso que você vai passar para os seus pacientes, né? Para os seus clientes. A sua história vai ajudar muita gente. Então, assim, não foi em vão. E que Deus possa te dar muitos, muitos dias de vida, muita saúde, abençoar, que você se case, que você tenha filhos, que você seja uma pessoa assim que vai levar esse legado aí para muita gente, porque muita gente está precisando dessa superação, que talvez ainda na sua opinião não foi, mas para quem está aqui olhando, foi uma grande superação para outras pessoas, tá bom? Beijo, minha Muito querida. Beijo, obrigada. minha gente. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Tchau. Deus. Até Bom amanhã. Tchau, dia. tchau. Bom dia. Tchau, tchau.